agradecemos muito ao Júlio Isidro. E ele não me lançou na minha carreira, mas lançou quase todos aqueles que fazem parte do nosso imaginário. E é um gosto, é uma honra que tenha aceito o nosso convite à queima-roupa, mas desde aquele dia que estava ainda em pequeno almoço e ligaram-me da RTP para ir fazer um programa em direto porque estava tudo doente e estava tudo impossibilitado, e aquilo correu melhor do que aqueles que normalmente faziam o programa. Por isso, este convite certamente não o coloca em trabalhos muito complicados. Por isso, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão por tudo aquilo que significa para nós. Certamente para o mundo da comunicação significa muito, mas significa muito para os portugueses e para aqueles que, quarentões, aqui como eu, desde pequeninos, que nos habituámos a ver os mais diversos programas, as mais diversas ações. Aliás, quando falava com Paulo Rocha, dizíamos que o associámos sempre a boas notícias, o que é uma coisa muito simpática, não é? Portanto, sempre que a gente se lembra de Júlio Isidro, é uma boa notícia, é uma coisa boa, uma coisa simpática, é um concurso, é um entretenimento, e por isso ninguém melhor do que o Júlio Isidro pode encarnar, materializar aquilo que é o sentido do Papa para a mensagem, a palavra-chave da mensagem que este ano nos envia para as comunicações sociais. A Graça Franco joga em casa e por isso agradecemos, mas ela foi violentamente obrigada a aceitar o convite e por isso agradecemos muito. Agradeço também aos meus pares da gerência que acolhemos com todo o empenho esta possibilidade de aqui realizar esta apresentação e todos aqueles que acolheram o convite para estarem aqui. É lógico que a mensagem já é conhecida há algum tempo e por isso não vamos fazer de conta que não conhecíamos o conteúdo, mas vamos tornar mais presente hoje, atendendo a que no próximo domingo celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais e por isso vamos ter presente a mensagem. E eu convidava-vos, antes de ouvirmos os nossos convidados, convidávamos a todos a que pudéssemos ver uma pequenina apresentação que tenta fazer uma leitura daquilo que é a mensagem do Papa, para depois, então, mais ou menos todos ao mesmo nível do conhecimento e de uma possível leitura dessa mensagem, podermos dar continuidade a este nosso encontro. Muito obrigado a todos e vamos, então, à mensagem. Comunicar esperança e confiança no nosso tempo. É isso que te peço, a ti, jornalista, a ti, comentador, apresentador, locutor ou escritor. É esse o desafio para este tempo, numa ocasião em que o progresso tecnológico permite o acesso quase instantâneo a todas as notícias, boas ou más, verdadeiras ou falsas. As primeiras até somos capazes de as distinguir, mas entre as segundas, se uma notícia é verdadeira ou falsa, aí somos muitas vezes enganados. E quantas vezes enganamos os públicos com o nosso trabalho? Porque cabe-nos a nós decidir o material que lhe fornecemos. Mas estamos num ambiente fabril ou numa padaria, onde o pão depende da qualidade da farinha? Sim, a comparação não é disparatada, a comunicação é cada vez mais assim. Gostaria por isso que esta mensagem pudesse chegar como um encorajamento a todos aqueles que diariamente, seja no âmbito profissional, seja nas relações pessoais, moem tantas informações para oferecer um pão saboroso e bom a quantos se alimentam dos frutos da sua comunicação. Sim, falo a ti, jornalista, comentador, locutor, escritor, apresentador de um jornal na rádio ou na televisão, ou de um programa que entretém horas a fio. A todos quero exortar a uma comunicação construtiva que, rejeitando os preconceitos contra o outro, promova uma cultura do encontro, por meio da qual se possa aprender a olhar, com convicta confiança, a realidade. Como? Missão impossível, dirão uns. Isso é para quem manda, insinuam outros. Temos de vender, ouvimos também. Mas eu digo a todos, há necessidade de romper o círculo vicioso da angústia e de ter a espiral do medo, resultante do hábito de se fixar a atenção nas notícias más, guerras, terrorismo, escândalos e todo o tipo de falhas nas vicissitudes humanas.
Não se trata, naturalmente, de promover desinformação onde seja ignorado o drama do sofrimento, nem de cair num otimismo ingênuo que não se deixa tocar pelo escândalo do mal. Pelo contrário, queria que todos procurássemos ultrapassar aquele sentimento de mau humor e resignação que muitas vezes se apodera de nós, lançando-nos na apatia, gerando medos ou na impressão de não ser possível pôr limites ao mal. Aliás, numa comunicação onde vigora a lógica de que uma notícia boa não desperta a atenção e, por conseguinte, não é uma notícia, e onde o drama do sofrimento e o mistério do mal facilmente são elevados em espetáculo, podemos ser tentados a anestesiar a consciência ou cair no desespero. Mas como planear, executar e manter um estilo comunicativo, aberto e criativo que não se prontifica a conhecer papel de protagonista ao mal? Como dar relevo a possíveis soluções a abordagens positivas? Como? Tudo depende do olhar com que enfrentamos a realidade, dos óculos que decidimos pôr para ver. E para nós, cristãos, os óculos adequados para ver a realidade só podem ser os da boa notícia, a partir da boa notícia por excelência, Jesus Cristo. E não se trata de uma boa notícia porque nela não se encontra sofrimento, mas porque o próprio sofrimento é vivido num quadro mais amplo, como parte integrante do amor ao Pai e à humanidade. Que surpresa, não te parece? Tu que és jornalista, locutor, apresentador ou escritor. Mas o caminho é esse. E não te preocupes porque nem tudo depende de ti. O que depende, esse novo reino da comunicação a construir, está na força vital de uma semente. Fundamenta-se na lógica da Páscoa e constrói-se numa esperança a toda a prova. Sim, muito do que te proponho não está nos manuais de comunicação, mas está no manual que me guia, o Evangelho. E é aí que encontramos uma afirmação do Mestre, com provas dadas ao longo de 2 milénios. E aqui também recordo uma vez que a meta parece distante e difícil. Não tenhas medo, que eu estou contigo. Não tínhamos medo então, Ele está connosco, agora se Dom Pio, São Isidro, a graça. Eu acho que está bem. Nós somos especialistas em som. Muito bem, antes da leitura de uma breve nota de comentário que, de alguma maneira, retoma conteúdos que acabamos de ouvir, permitam-me uma saudação e um agradecimento pela presença de todos e, de um modo muito especial, saudação e agradecimento ao Júlio Isidro e à Graça Franco por terem aceito o convite para estarem aqui connosco e centro na pessoa do Sr. Padre Américo o duplo agradecimento ao trabalho à frente do Secretariado das Comunicações Sociais e à disponibilidade para que pudéssemos estar aqui hoje nesta casa, que também é Casa da Comunicação, e de qualquer modo agradeço esta disponibilidade e todo o empenho para que a logística deste evento possa funcionar. Leio, então, a mensagem do Santo Padre para o 51º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Encerra, de algum modo, um duplo convite. Potenciar as boas notícias, procurar, na boa notícia, Jesus Cristo, o fundamento para uma renovada comunicação.
Vencer a pressão reinante das más notícias implica, considerando os técnicos, que não serão consensuais, nem tem por que ser. Por exemplo, a necessidade de vender. Parece suposto que a má notícia vende melhor. Suponhamos que sim. Mas será porque existe alguma tendência inata para gostar do mal? Não parece. Será porque entre todos criamos um campo de cultivo que busca com certa avidez o cinzento escuro do lado sombrio da vida? Talvez. Outro exemplo. O recurso frequente à má notícia está razoavelmente instalado. Se calhar o advérbio é benigno, mas vamos deixá-lo assim. Está razoavelmente instalado. Cria-se um estilo, quase moda, que não é fácil de contrariar. Ir contra a corrente implica o risco de parecer cair, como escreve o Santo Padre, num otimismo ingênuo, de viver num mundo que parece não existir. E ninguém quer ser, nem parecer, ingênuo. E, por vezes, o peso da visão negativa é de tal ordem que empurra os seus clientes a reagir mal quando as coisas ostensivamente correm bem. Em desespero de causa, deita-se mão do humor ou do suposto direito ao ridículo para desacreditar a verdade das boas notícias. Não se trata, como é óbvio, de falsear ou inventar a realidade. Trata-se, com palavras da mensagem, de ler a realidade com os óculos certos. E o Papa Francisco, com a força de quem conhece a realidade, apela logo no título a comunicar esperança e confiança. E atreve-se a dizer, como foi recordado, não tenhas medo, que eu, Deus, estou contigo. A percepção desta realidade situa-se num patamar que humanamente nos ultrapassa. Por isso, ninguém pode ser julgado por livremente não o alcançar. Mas quem, por graça e correspondência, aí se situa, tem redobrada responsabilidade e possibilidade de cultivar o campo das boas notícias. Nele, em Jesus Cristo, afirma o Papa Francisco, as próprias trevas e a morte tornam-se lugar de comunhão com a luz e a vida. Nasce assim uma esperança acessível a todos, precisamente no lugar onde a vida conhece a amargura do falimento. Até aqui a citação. E se até a morte não tem que ser má notícia, o que é que não pode ter leitura positiva? Consciente das dificuldades que este tipo de comunicação encerra, Francisco recorda os modos comunicacionais de Jesus Cristo. Deixar, escreve, que sejam as imagens, mais do que os conceitos, a comunicar a beleza paradoxal da vida nova em Cristo, onde as hostilidades e a cruz não anulam, mas realizam a salvação de Deus, onde a fraqueza é mais forte do que qualquer poder humano, onde o falimento pode ser o prelúdio da maior realização de tudo no amor. As imagens, mais do que os conceitos. E o Papa Francisco fala do que sabe e do que pratica. Ainda há dias, entre nós, em Fátima, pontuou a sua mensagem com palavras, certamente, mas ainda mais com gestos. Por exemplo, no dia 12, na Capelinha das Aparições, com um silêncio de cerca de 8 minutos, trouxe muitas centenas de milhares de pessoas da euforia sensível ao recolhimento orante. No dia 13, na celebração da Eucaristia, o comovido abraço com a criança miraculada penetrou sensivelmente no coração da imensa Assembleia. Sem luz, não há sombras, só há noite. A verdade e a beleza do quadro da realidade humana integra harmoniosamente as cores, a luz, a sombra. A beleza da verdade, presente em cada palavra, em cada gesto, assume e transmite a equilibrada realidade onde domina a boa notícia. A esperança fundada na boa notícia que é Jesus
faz-nos erguer os olhos, escreve o Papa Francisco, e alarga horizontes de esperança. A confiança na semente do Reino de Deus torna-nos capazes de atuar com a persuasão de que é possível enxergar e iluminar a boa notícia presente na realidade de cada história e no rosto de cada pessoa. Retomo, para terminar, o título da mensagem. Não tenhas medo, que eu estou contigo. Comunicar esperança e confiança no nosso tempo. Muito obrigado. E agora, repetindo as palavras do Sr. Dom Pio, que repetiu as palavras do Santo Padre, Graça Franco, não tenha medo, que nós estamos consigo. Muito obrigada. Eu preferia que fosse ali o Júlio Isidro a começar, por um motivo, porque eu sempre me irrita um bocadinho o facto de toda a mensagem do Papa para o Dia das Comunicações Sociais ser lido quase exclusivamente à luz do jornalismo. E por isso, se calhar, eu começava pelas minhas próprias notas no dia em que saiu a mensagem, e aí sim era o dia dedicado aos jornalistas, porque era o dia de São Francisco de Sales e era o padroeiro dos surdos, portanto, dedicado aos jornalistas surdos como eu, duplamente lia a mensagem do Papa de uma forma muito aplicada, digamos, aos jornalistas. E nessa altura, aqui nas minhas notas, o que eu apontei foi um bocadinho que novidade é que trazia esta mensagem, assinada pelo Papa, de facto, no dia de São Francisco de Sales, ou seja, 24 de janeiro. E eu apontei o seguinte: os óculos de que o Papa fala não são uma espécie de spinning católico, ou seja, não são uns óculos, não é, que nós podemos emprestar aos outros, porque eles, coitados, não estão bem a ver a coisa, não é? Portanto, nós pegamos os nossos óculos e vão aí uma nossa pequena ajuda. Estes óculos são para nós, ou seja, quem tem que rever a graduação somos nós próprios. Ou seja, parece que o Papa nos está a dizer que nós sofremos de alguma miopia que se resolve se estivermos bem presente no momento em que vamos comunicar qualquer coisa, que Deus morreu, ressuscitou, e realmente está connosco. Ou seja, nós temos, efetivamente, nós, comunicadores católicos, uma boa notícia para dar à nossa audiência e para dar aos outros comunicadores, a todos os homens de boa vontade a quem é dirigida especificamente esta mensagem, partilhando, no fundo, a nossa visão, que tem que ser essa visão informada por quem tem uma esperança e uma luz para transmitir. Ou seja, nós perante uma grande... Eu, como sou jornalista de economia, não é? Sou conhecida por ter uma frase como uma espécie de bengala, não é? Quando acontece uma grande desgraça e nos perguntam, bem, então qual é a alternativa? Eu posso dizer, bem, eu às vezes não sei qual é a alternativa, mas que alternativa há? Porque num problema económico há sempre alternativa. Porque senão é uma simples desgraça, não é? Porque a ciência económica é a ciência das alternativas. O que nós temos que passar também em relação a qualquer desgraça, não é? Portanto, é um pouco isto. Há sempre alternativa. Nós sabemos que há alternativa porque Deus está sempre connosco. Ou seja, porque não podemos ter medo, por maior que seja a desgraça. O problema das nossas notas é que elas depois desaparecem e temos que as recuperar. O Papa disse a certa altura: a confiança na semente do reino de Deus e na lógica da Páscoa não pode deixar de moldar também o nosso modo de comunicar. Tal confiança que nos torna capazes de atuar nas mais variadas formas em que acontece hoje a comunicação,
com a persuasão de que é possível enxergar e iluminar a boa notícia presente na realidade de cada história e no rosto de cada pessoa. Mas nós sabemos, como São Francisco de Sales também soube, que há gente que não está disposta a ouvir a nossa mensagem. É por isso, precisamente, que Deus nos deu liberdade para ver ou não o mundo através da sua mensagem. E lembro-me, mais uma vez, de São Francisco de Sales, porque nesse dia era o dia dele. Ele, durante 3 anos, andou pelas terras protestantes a tentar vender a mensagem de Cristo, sem conseguir, porque era sempre recebido com 2 pedras na mão, e 2 pedras na altura eram mesmo 2 pedras, quer dizer, não era assim... Enfim, não era bem-vindo, não é? E ele, a certa altura, procurou uma alternativa. E a alternativa, por isso é que eu penso que ele é também o padroeiro dos jornalistas, foi fazer uns pequenos folhetos, não é? Uma divulgação da mensagem, tipo panfletos clandestinos, que deixava debaixo das portas dos paroquianos, não é? Eles não iam à igreja, não o recebiam, pronto, foi a maneira que encontrou um pouco para passar essa mensagem. Também nós temos em cada tempo de ser suficientemente criativos, quer dizer, se a mensagem não passa, pois através de uma coisa, temos que a fazer passar através de outra. Pequenas histórias. Foi exatamente assim que Jesus e que o Papa Francisco passa a mensagem de Cristo. Minúsculas histórias. Aquilo que nós aprendemos também nos manuais de jornalismo, que é contar sempre uma história, de preferência com interesse humano, não é? Portanto, de forma a ir ao encontro daquilo que as pessoas também esperam de nós. Num mundo em que Deus está tão esquecido, é bonito ver como os 2 Franciscos se encontram neste encontro, nestas histórias que levam uma mensagem de paz. Eu, como sou surda, mais uma vez, e com a minha confiança em São Francisco de Sales, fui também procurar uma outra coisa, que é em que medida, não é? Nós somos sempre os maus da fita e as grandes... Normalmente somos acusados de só dar más notícias e muitas vezes ouvimos as pessoas à nossa volta dizer: desculpa, mas olha, eu já não ouço rádio, eu já não compro jornais, porque vocês só dão péssimas notícias e, portanto, eu fico muito deprimida. As senhoras mais idosas dizem normalmente: eu já nem durmo com as vossas notícias, porque é tanto crime, eu sinto-me tão insegura. E às vezes vale a pena perguntar, como naquela anedota da velhinha que foi chamar o polícia porque havia umas cenas muito indecentes feitas pelos vizinhos da frente. E o polícia chegou lá e disse: desculpe, minha senhora, mas eu não vejo nada. A velhinha disse: tome lá os binóculos. Não é? Às vezes pergunta a dizer: mas o que é que lê? Eu leio, que me desculpem os colegas do Correio da Manhã, não é? Mas eu leio o Correio da Manhã. E onde é que tem a sua TV sintonizada? Na TV do Correio da Manhã. Mas é tanto crime, é tanta desgraça. Pois, às vezes, vale a pena também educar a nossa audiência. Ver o que é que consomem, o que é que querem, o que é que pretendem ver. Quem consome muito crime, pois, se calhar, chega à noite e já nem consegue dormir, não é? Com tanto assalto, com tanta coisa. Vejam esta primeira página de um jornal de referência. Estão a ver o Público? Está dividida em 3 partes. Nem havia espaço para as 3 boas notícias. O Papa esteve cá, o Benfica ganhou Tetra, ganhámos a Eurovisão. Haja boas notícias e elas também ocupam o seu espaço. Ou seja, o mundo tem que fazer também alguma coisinha para que haja mais notícias. E o mundo quer dizer as instituições, todas elas, quer dizer as associações, todas elas, quer dizer os poderes, todas elas, todos eles, e quer dizer nós todos também. Que visão temos nós? O que é que fazemos para melhorar o mundo, o nosso bairro, etc.
O que acontece é que não se podem queixar de não haver fases em que as boas notícias são cultivadas tão ativamente, que está um banco a falir e os jornalistas dizem que está tudo bem. Que está uma gestão absolutamente incrível nas principais empresas e os jornalistas dizem que ganhámos imensos prémios. Prémios de gestão por todo lado. Temos os melhores do mundo. Às vezes é preciso distinguir o que é querer dar boas notícias do que é procurar a verdade na notícia. O nosso papel é procurar a verdade na notícia. E é muito bom ver que aquilo que é o Dia das Comunicações Sociais, graças a Deus há aqui um livrinho do secretariado, que é uma preciosidade, tem as 50 mensagens do Papa, dos Papas, desde 1967. Dia das Comunicações Sociais foi criado em 1967, exatamente, um bocadinho antes, pelo Concílio, com 3 fins muito objetivos, os cujos eram, por um lado, angariar fundos para a comunicação social, digamos, positiva, católica, para todos os meios que veiculassem a boa notícia através das tecnologias. Depois, apoiar e incentivar os jornalistas e criar uma espécie de literacia mediática, ou seja, fazer com que os católicos estivessem ativamente atentos àquilo que eram os meios de comunicação social nascentes. E desde muito cedo, eu só li integralmente as mensagens até 1971, e isto tem uma lógica. A lógica é que a nossa rádio faz 80 anos este ano, mas só tem 40 anos de informação. O que significa que muito cedo foi visto até que ponto era preciso criar meios de comunicação social que servissem a Igreja e a nossa visão do mundo, e já, digamos, quase muito tarde, foi visto que nessa grelha era também importante, em 72, criar espaços exclusivos para a informação. Ou seja, o Júlio Isidro dominava 40 anos a nossa rádio, não é? Portanto, o entretenimento, a companhia, todos os conteúdos que uma enorme grelha pode ter, e durante só nos últimos 40 anos havia espaços específicos na informação. Graças a Deus, este ano, nós, aqui na Renascença, criámos uma união absoluta entre informação e programação, ou seja, regressámos a uma grelha que tem uma partilha de espaços muito mais fluida do que tínhamos até aqui. Mas nessas primeiras mensagens encontramos sempre as mesmas preocupações do Concílio, dizendo, eu acho que não tenho tempo para estar aqui com citações, pois não? Pô, tem. Tem tempo? Então, não faça de todas as mensagens. Não. Não vou fazer de todas as mensagens, até porque só tenho estas sublinhadas. Mas digamos que elas se repetem em pontos muito importantes, por exemplo, na importância de os comunicadores serem intermediários, uma espécie de guias no mundo para guiar o público nessa busca da verdade. Da mesma maneira que têm o direito de não ser condicionadas por pressões indevidas, ideológicas, políticas, económicas, que limitem a sua justa e responsável liberdade de expressão e o seu diálogo com o público, também exigem o respeito pela dignidade do homem e da sociedade. Que todo o seu esforço, portanto, seja no sentido de difundir a verdade nas mentes e nos corações, a adesão ao bem,
a ação coerente dessas obras. Estarão assim a contribuir para a elevação da humanidade. Isto é na mensagem de 1967. A questão da literacia mediática, ou seja, a importância dos pais, das escolas, dos educadores, contribuírem para uma escolha criteriosa e ponderada das publicações, dos conteúdos, daquilo que de facto é visto, não é visto, deve ou não contribuir para aquilo que é, do ponto de vista dos valores da vida, dos valores da dignidade da outra pessoa, da estética, da ética, de tudo isso, ainda consta da mensagem de 67. É importante que elas todas são dirigidas aos comunicadores e aos homens de boa vontade, sejam eles crentes ou não crentes. Depois, a questão do contributo que os meios podem dar, e ainda não estamos a falar diretamente, digamos, dos jornalistas, mas podem dar para o desenvolvimento integral do homem. O dever da denúncia, por exemplo, é importante abrir os olhos dos responsáveis para as situações intoleráveis, denunciar as necessidades mais urgentes, orientar a opinião pública para as transformações audazes, profundamente inovadoras, as reformas urgentes que devem ser iniciadas sem demora. No mundo onde tantos homens não têm sequer o necessário pão, o saber, a luz espiritual, seria grave usar os meios de comunicação social para reforçar os egoísmos pessoais e coletivos, para criar nos consumidores já saturados novas pseudo-necessidades para afagar a própria sede de prazeres. Se nos lembrarmos que nos anos 90 muitos meios de comunicação social fizeram rigorosamente isto, durante toda aquela vaga de progresso social, vemos que já em 1968 era este o alerta dado aos meios de comunicação social. Em 1969, alertam-se para os riscos dos meios na intromissão da vida de família das pessoas. É tão engraçado ver que quem marcava os horários, quem punha as conversas, quem fazia a agenda e quem desviava daquilo que se considerava na altura, muitas vezes, os temas essenciais a discutir, era a pobre televisão da altura, que apanhava aqui assim aquilo que há um ano ou dois foi a mensagem para os meios da comunicação social na era da internet. É um bem, e das redes sociais, são bens a usar bem e de que nos devemos de prevenir de usar mal. Só para mostrar até que ponto o apelo à literacia se mantém, na mensagem de 1969 há já um apelo à criação de associações de consumidores, telespectadores, rádio ouvintes, façam ouvir a sua voz, escrevam para os jornais quando isso for necessário, participem, ou seja, criem laços de cidadania com os meios de comunicação social. A passividade não é só a passividade dos comunicadores, que muitas vezes desistem de tentar passar uma visão de um mundo diferente, é muitas vezes também dos consumidores, e agora estamos a ver, em relação às redes sociais, uma onda de quase fechamento das pessoas em circuitos muito pequeninos que reforçam apenas a sua visão do mundo e que são o oposto daquilo que a Igreja nos diz para fazer, ou seja, abrir em leque as nossas preocupações, chamar a atenção para o que passa no mundo, bom ou mau, mas, por exemplo, o silêncio que nós temos feito sobre a Venezuela é um silêncio culposo. O silêncio que nós temos feito, bom, porque não podemos pôr um menino morto na capa todos os dias, não é? Em relação ao drama dos refugiados, é
um silêncio também culposo. Eu posso ainda avançar em mais 2 ou 3 mensagens? 2. Só 2. Então, Mas vou chegamos avançar aos 70. rapidamente para, talvez, a mensagem de 71, que eu acredito que influenciou esta casa para criar os serviços de notícias que em 1972 já aqui estão. Pergunta-se a certa altura nesta mensagem: seria uma utopia a perspectiva de uma família humana universal, na qual cada homem seja um cidadão e irmão? E adiante quase se responde: diante das manifestações de oposição e discórdia entre os homens e os povos, não se pode certamente esperar dos meios de comunicação social que os minimizem ou guardem silêncio sobre eles. A sua tarefa não é, de facto, calar, mas, pelo contrário, a trazer à luz todos os aspectos da realidade, mesmo os mais trágicos, de um acontecimento sempre mais profundo e objetivo, em que se trata não somente de miséria, ou é colocado em evidência o pecado do egoísmo, e, em breve, as muitas feridas que fazem sangrar o coração grande da família humana, mas expõem também as realizações positivas, os sinais de renovação, os motivos da nossa esperança. Eu acho que, depois de lerem e meditarem esta carta, provavelmente nesta casa decidiu-se: vamos lá fazer isso também, vamos criar espaços onde este debate entre os povos se possa trazer de uma forma mais direta, mais profunda, e é isso o desafio que nós temos hoje. Eu, que sou sempre um bocadinho pessimista, tenho que ir para a antena, fixando sempre aquilo que é a mensagem do Papa deste ano. Ou seja, pensar primeiro na inspiração do Espírito Santo, presente para que eu, no meio de alguns indicadores verdadeiramente desgraçados, encontre a boa notícia, não é? Às vezes já começo por fazer os meus comentários como: a boa notícia é, mas para evitar ficar só pelas más notícias. E acreditar que, mesmo que seja difícil, que mesmo que as audiências às vezes baixem, que mesmo que a verdade tenha um preço e pareça compensar mais aqueles que não olham à verdade, só olham aos cliques, buscam apenas o aumento das audiências, vale a pena, nada temos a temer, porque Ele está connosco. Muito bem. Ora, agradecemos à doutora Garça Franco. E eu ainda não nasci, portanto, ela ficou em 1971. Eu estava a ver se ela ia mais um bocadinho para eu ter nascido. Mas não, ficou em 71. Alguém que, como eu dizia há pouquinho, que nós associamos, e esta geração, esta fatia geracional, que associamos sempre a boas notícias, é de facto a pessoa do Júlio Isidro. Desde os mais diversos programas, aos mais diversos entretenimentos, aos desenrascanços que a televisão lhe foi provocando. Aliás, há dias numa entrevista, eu já não me lembro se ouvi, se li, que ainda tinha o sonho de terminar a carreira em rádio. Portanto, livre-se de que essa rádio não seja a nossa, não é? Portanto, fica já aqui assim um crabanço para que isso aconteça. Mas agora gostaríamos de ouvir exatamente de alguém que para nós sempre significou verdade, beleza, bondade, esperança, confiança. Todos aqueles programas, fossem de música, fossem de outro estilo, sempre transmitiram aos telespectadores sempre coisas muito positivas, às vezes mais forçado, outras vezes menos forçado, mesmo quando aquele cientista o abraçou e lhe partiu a clavícula, mesmo aí foi possível criar um ambiente positivo em volta do incidente. E por isso, muito obrigado por ter aceito e vamos então ouvi-lo. Bom, muito obrigado pelo convite, é um convite mesmo muito honroso e já agora, uma vez que estão aqui algumas pessoas próximas da minha idade, mas mesmo assim com algum afastamento. Por outro lado, outros bastante mais jovens, eu vou fazer
um resumo brevíssimo do que tem sido a minha vida. Portanto, eu tenho 57 anos de televisão, estreiei-me em televisão no dia 16 de janeiro de 1960 e estreiei-me em rádio no dia 1 de junho de 1968. Portanto, farei 50 anos de rádio para o ano, se Deus quiser, e penso que sim. Em relação à minha atividade, eu, por tal sinal, posso alargá-la, e muito. Eu estaria quase capaz de reproduzir a Almada Negreiros, porque realmente, em função daquilo que ouvimos, eu realmente sou jornalista, e sou locutor, e sou apresentador, e sou escritor, e sou produtor, e tudo, como dizia a Almada Negreiros. Realmente, eu sou profissional de comunicação social. Penso que, basicamente, é essa a minha atividade, porque considero que todas estas coisas estão muito ligadas. Daí, eu não venho apenas aqui falar de televisão, venho falar da minha postura relativamente àquilo que é a comunicação social. E começo por contar uma história, porque a comunicação social, fundamentalmente, é contar histórias, como, aliás, a Graça dizia com razão. Histórias que têm gente dentro. Há 2 ou 3 dias recebi um enorme elogio no Facebook, o que é bom, no Facebook receber um elogio, de uma pessoa que eu prezo muito, Luís Osório, que eu entrevistei, e ele dizia que tinha sido a única entrevista que ele ia guardar na vida. Está no Facebook há 2 ou 3 dias. Porquê? Porque o Júlio Isidro faz comunicação social com a vida dentro. E a maior parte das pessoas que pensam que fazem comunicação social não metem lá a vida dentro. Eu penso que ele arranjou a melhor definição e assim, depois destes anos todos, alguém explicou o que é que eu faço. E então lembrei-me de uma história para começar. Eu fiz durante alguns anos um programa que parava o país, um programa na rádio, chamado A Febre de Sábado de Manhã, que culminou com uma emissão com 50 mil espectadores que foram assistir a um programa de rádio. Portanto, eu dizia que as pessoas não iam ouvir um programa de rádio, iam ouvir um programa de rádio. 50 mil pessoas no estádio de Alvalade, podia ter sido noutro qualquer, nada de excessivos clubismos, embora eu seja do Sporting. E depois fiz também o Passeio dos Alegres, e o Passeio dos Alegres também mobilizava, imagina, em termos de audiências, entre 91% e 95% da audiência do país. Evidentemente havia 2 canais, mas 91% e 95% significava milhões de pessoas todos os domingos durante cerca de 5 horas comigo. Mas fiz o primeiro ano, teve realmente muito sucesso, e quando chegou ao final do mês de junho, fiz férias para voltarmos em outubro. O mapa tipo da televisão era feito de final de junho, portanto, a partir do dia 1 de julho até ao dia 1 de outubro. E, portanto, durante 3 meses eu ia parar, pelo menos, de fazer televisão, porque nunca parei de fazer coisa nenhuma ao mesmo tempo. E meti-me no carro, sozinho, era um ilustre solteirão, para ir passar uns dias ao Algarve. O programa terminava às 8 horas da noite, praticamente, um bocadinho antes do telejornal, começava às 2h30 da tarde, portanto, devem calcular, eu estava fresco naquela altura, meti-me no carro e fui devagarinho para aí fora. Isto é tão antigo que ainda não fui pela autoestrada. Ia por estrada. E, em determinada altura, já à noite, parei numa bomba de gasolina, no meio do Alentejo, daquelas só com uma casinha, uma bomba apenas. Lá dentro via-se uma luz pela janela, a luz irradiava um aparelho de televisão daqueles à antiga, como devem calcular, e eu pedi ao senhor para ele testar o depósito. Ele foi testando o depósito e olhando para mim, e depois foi lá dentro, depois olhou outra vez, eu tinha-me acabado de despedir, assim, pronto, então adeusinho, termina aqui o Passeio dos Alegres. O senhor, quando eu abri o vidro, ele olhou assim. Então foi-se embora a alegria dos pobres. Portanto, eu fiquei logo com a ideia de que, pelo menos naquela altura, e reparem, eu já tinha muitos anos de televisão, que transmitir alegria, na circunstância até dizer dos pobres, é porque ele era pobre com certeza. Era com certeza porque alguém que está numa bomba de gasolina a algures no Alentejo não tem propriamente um ordenado, naquela altura, de milhares de escudos. E portanto, fiquei com a ideia de que transmitir alegria aos outros era importante. Simplesmente, também nunca tive a ideia da chamada alegria dos contentinhos da Silva, como eu costumo definir. Porque realmente o mundo existe. O mundo existe. As coisas boas existem, mas, infelizmente, e na circunstância atual, as coisas más também existem. E daí que
nos vários anos, muitos anos em que eu fui jornalista de rádio, fomos os primeiros, na circunstância, no Rádio Clube Português, a ter mesmo jornalistas de rádio. Não éramos muitos, éramos só 8, liderados por Luís Filipe Costa. Portanto, escrevíamos as notícias e líamos as notícias, o que para a época era uma coisa muito inovadora, porque havia as redações e depois aqueles a quem nós, um bocado galarotes, chamávamos os papagaios. Os outros só liam. Nós não. Nós escrevíamos e líamos. E, portanto, quer dizer, eu fiquei sempre com a ideia de que fazer a informação é realmente ser rigoroso em relação à verdade. Como eu venho de um tempo em que mesmo algumas verdades tinham que ser coartadas, mais fácil ainda para mim foi imaginar, numa altura em que temos a liberdade à nossa disposição, agora sim é que nós vamos fazer coisas bonitas e vamos contar a verdade, sem que, evidentemente, em relação às coisas muito tristes desta vida, portanto, as guerras, a agressividade entre as pessoas, a violência a todos os níveis, também verbal, nós não tínhamos que dela dar conta. Muito pelo contrário, devemos dar conta. Há uma coisa para mim que eu acho que nunca se deve fazer em termos de comunicação social, é escarafunchar a dor. É aquilo que hoje em dia nós vemos tantas vezes com aquela tese, que por tal sinal é americana, e eu ouvi pela primeira vez quando fui para a UCLA, para a University of California, Los Angeles, já não era novo, foi quando eu pensei que sabia muito pouco e já era vedeta cá, e resolvi ir para lá para ver se aprendia alguma coisa. E ouvi os americanos com uma frase que era good news, no news. Isso era, para mim, extremamente traumatizante. Quer dizer, portanto, sim, eu sabia de uma frase em francês, a propósito de alguém que está longe, pas de nouvelle, bonne nouvelle, enfim, isso aí eu até achava bem. Então, o que é feito dele? Bem, ele não diz nada, é que deve estar bem. Mas isso é em relação às relações entre as pessoas, não concretamente em relação à comunicação social. Como a tese também do Sr. Steve Jobs, que um homem com muita responsabilidade, que disse em determinada altura que nós ligamos a televisão quando queremos desligar o cérebro. Quer dizer, quem fala, arranjou uma série de artefactos que servem para os jovens desligarem o cérebro, ficando apenas a utilizar os 2 polegares. Quer dizer, portanto, eu acho que é realmente de uma enorme violência o que ele disse. Pelo contrário, eu acho que nós devemos fazer televisão no apelo à sensibilidade das pessoas, ao prazer que as pessoas podem ter e, sobretudo, à sua inteligência. E, como dizia a Graça, em relação à sua literacia. Há outra tese que eu elimino, basicamente, é a ideia de que nós, as pessoas que estamos na comunicação social, seja na rádio, seja na televisão, nós vamos ao encontro do chamado gosto médio. O gosto médio, de um ponto de vista, é sempre o gosto abaixo da média. Porque é sempre muito mais fácil nós estimularmos, digamos, alguns pensamentos, algumas opções mais básicas, em vez de elevarmos o espírito daqueles que nos ouvem, daqueles que nos acompanham em programas de televisão. Eu tenho essa percepção porque penso sempre em alguns exemplos de atividades extintas que revelam perfeitamente que o povo, que é assim uma coisa que muitas vezes os profissionais de comunicação social se põem como arautos e não são, e raramente se põem como conhecedores e também não são. Eu vou-lhes dar um exemplo que me parece muito evidente daquilo que é, do ponto de vista das pessoas, um gosto de elite e, do ponto de vista de alguma comunicação social, o gosto médio. O gosto de elite era, noutros tempos, por exemplo, quando nós tínhamos ópera em São Carlos. É evidente que a ópera em São Carlos era para senhoras de vestido comprido e senhores de smoking, pelo menos de smoking. O facto é que as mesmas óperas, depois de fazerem a temporada de São Carlos, iam para o Coliseu. Naquela altura o Coliseu levava 5.000 pessoas. Não tinham a mesma encenação, mas era a mesma ópera. E, curiosamente, durante muitos dias, pelo menos uma semana ou mais, nós tínhamos 5.000 pessoas todos os dias. E quem eram essas pessoas? Era o povo. Então, o povo, no final, gosta de ópera, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo connosco quando estamos a fazer uma filtragem em nome de terceiros. Não o podemos fazer. Mais do que isso, também não podemos alicerçar-nos só, do meu ponto de vista, naquilo a que chamamos as sondagens de opinião pública.
Temos tido, em termos eleitorais, enormes fracassos ultimamente, mais no estrangeiro do que em Portugal, graças a Deus, mas de qualquer das maneiras, as sondagens são apenas números. E a televisão e a rádio, e a comunicação, na realidade também a imprensa, é feita por pessoas, com pessoas e para pessoas que estão do lado de lá. Eu, ao longo da minha vida, paro muitas vezes em meditação para imaginar quem é que está do lado de lá quando eu estou a comunicar. Na circunstância agora é fácil. É fácil porque estou a olhar para a cara de praticamente todos, embora com uma luz nos olhos. Mas tenho a ideia de que está aqui esta gente. Mas quando eu estou a comunicar através de televisão e quero transmitir, lá está, alegria, valorização pessoal e prazer, não tenho medo nenhum da palavra prazer, o que é que acontece? Eu não sei bem quem é que está do lado de lá. Tem que haver, para além destas sondagens numéricas, tem que haver uma percepção da vida. Se para alguma coisa serve o acumular dos anos, é uma forma, digamos, elegante que eu estou a utilizar para não chamar velhice, que é o estado em que eu estou a viver, mas aquilo que eu considero é que nós, com essa experiência, podemos começar a conhecer um bocadinho mais quem está do lado de lá. Quando eu estruturo um programa, aquilo que penso essencialmente é a quem é que o vou dirigir e porquê é que o vou dirigir. E nunca lhes vou meter medo. A palavra medo tem sido aqui muito utilizada e o Papa Francisco teve essa percepção, como aliás tem tido tantas extraordinárias, e realmente a palavra medo tem sido o nosso lugar comum na nossa sociedade, em todas, porque vale a pena assustar o povo. Vale a pena, domina-se com mais facilidade uma população que esteja amedrontada. E, portanto, aquilo a que eu tenho até muitas vezes assistido é que quando há boas notícias, há sempre um pois é, mas no futuro. Ou seja, é a tese do hipocondríaco. Eu estou com saúde, mas isto não prevê nada de bom. Quer dizer, é estar com saúde já a prever o dia em que vai haver a desgraça. E, portanto, nem mesmo quando saem boas notícias, há gente capaz de ser incondicional. E aquilo que é importante é nós, para já, mobilizarmos as pessoas que fazem connosco televisão ou rádio. E quando estou a dizer as que fazem connosco, não são os nossos colegas de trabalho. Esses têm a obrigação de estar tão entusiasmados como eu, que ainda não consigo libertar-me deste entusiasmo juvenil e estou sempre a pensar em novas ideias para fazer coisas novas. Aliás, tenho o Verdi como exemplo, que escreveu o Falstaff, já tinha 82 anos, 83, e penso que, segundo consta, é talvez a melhor ópera da carreira do Verdi. Portanto, ainda tenho muitos Falstaff para escrever. Mas, independentemente disso, aquilo que nós devemos mobilizar para estar connosco é exatamente o público. E mobilizar o público não é mobilizar o público para ligar para o tal. Porque, eventualmente, vá lá, não gaste tanto. Agora, até, eticamente, já se põe uma frasezinha, vá, não gaste as suas economias todas. O que é uma hipocrisia. As pessoas entusiasmadas vão fazer da televisão uma raspadinha. A televisão não é uma raspadinha. Nem a rádio é uma raspadinha. A rádio tem ouvintes. A televisão tem espectadores. Mas não se compram, do meu ponto de vista, não se devem comprar. Devem-se conquistar. Porquê? Lá está, eu insisto. Pelo prazer de ouvir, pelo prazer de sonhar. A rádio tem uma enorme vantagem sobre a televisão. Aproveito, aliás, para citar uma frase do Milor Fernandes, que disse uma vez uma coisa extraordinária. Se a televisão tivesse sido inventada antes da rádio, toda a gente ia a correr para comprar um aparelho que falava sem ter imagens. Portanto, isto é uma coisa extraordinária. E realmente é verdade. Mas tem imagens, porque a rádio promove-nos uma coisa que mais ninguém é capaz de fazer. Promove-nos a imaginação. A rádio é feita de palavra, é feita de música, é feita até de silêncios também, e é feita da capacidade de promover junto do ouvinte a capacidade de imaginar. Porque acontece a mesma coisa com o ato da leitura. Daí nós muitas vezes dizemos, eu li o romance, depois vi o filme e não correspondia minimamente com aquilo que eu tinha pensado. Normalmente não corresponde, até acontece. Então, se forem filmes históricos americanos, não corresponde normalmente com a história. E a televisão deve ter a permanente atividade do próprio espectador. Não só, como já citou, realmente, hoje em dia, felizmente, já existem várias instituições e associações de espectadores ou rádio-ouvintes
que querem ter uma palavra a dizer. Não é para substituírem, e isso aí sou muito fervoroso, não é para substituírem os profissionais, porque se os profissionais não prestam, então têm que sair, têm que entrar outros, ou então remodelarem-se. Isso é que é importante. Mas é para participarem no sentido de nós percebermos que há vida do outro lado e que não há o tal medo do outro lado. Não se assustem com a comunicação social, mas é evidente, eu já ouvi inúmeras intervenções do Papa Francisco a falar do drama dos refugiados, a falar do tremor de terra, a falar da agressividade ou da potencial agressividade entre dois países, a questão da Coreia e a questão dos Estados Unidos. Portanto, numa intervenção terrena que tem a ver com o mundo onde nós vivemos. E eu penso que não nos podemos nunca desligar disso. Agora, podemos fazer televisão, não é com um sorriso de orelha a orelha, é até às vezes com uma lagriminha ao canto do olho, como eu costumo dizer, quando, eventualmente, e isto também há quem faça televisão com essa fábrica de emoções artificiais, eu não faço, e vou contar-vos já um episódio que tem um dia, mas eu não me importo nada de, no ar, e já aconteceu várias vezes, comover-me. Mas também, se vejo alguém que eu estou a entrevistar comover-se, é apenas porque aconteceu um momento de sensibilidade. Eu, no meu último Inesquecível, que foi para o ar no sábado e no domingo, tive como convidada a Io Apoloni. Um dos convidados era a Io Apoloni, uma atriz que veio para Portugal em 1965, agora é uma senhora da minha idade, mas continua com aquele fervor italiano. E foi casada com o Camilo Oliveira. E a abrir o programa, eu montei um clipe do Camilo Oliveira num pequenino sketch de meia dúzia de segundos, que obviamente era o quê? Uma homenagem ao Camilo Oliveira, que morreu há bem pouco tempo, como sabem, e também uma boa memória para ela. Só que a italiana reagiu ao contrário e chorou. E telefonou-me ontem: Júlio, querido, gostei muito do programa, mas fizeste-me muito mal. Então, puseste-me lá o Camilo. Assim, oh, minha querida, mas eu pus o Camilo exatamente para tu teres um momento de alegria e de recordação. Como disse com razão, a morte também não tem que ser um drama. Mas pronto, ela reagiu ao contrário. Mas eu não acredito na televisão também que fabrica, nem na televisão, nem na rádio, é evidente, que fabricam a lagrimazinha ao canto do olho. Acredito na televisão que estimula a inteligência. Não acredito na televisão e na rádio. A rádio tem uma postura completamente diferente. Vou falar de televisão, que cria as chamadas batatas de sofá, que são as pessoas que se sentam à frente do aparelho de televisão e agora, como já nem têm nem bandeira nem o hino, podem fazer percursos de 24 horas. Isso é muito mau quando o horizonte das pessoas começa e acaba num retângulo que está à nossa frente. Aí sim é o tal retângulo que nos transmite as verdades, aquilo que nós pensamos ser a verdade. É porque é alguém que está ali que nos está a dizer que aconteceu isto e que é assim e que a sua interpretação é esta ou aquela. Ou até, como eu estava a citar, que mesmo perante as boas notícias vem pôr uma salvaguarda. Cuidado, isto agora está assim, mas se calhar no futuro vai ser pior. Não. Aquilo que nós devemos fazer é assim, isto agora está assim, mas no futuro seremos todos capazes de fazer melhor. E quando acontecem estas circunstâncias de, neste momento, termos uma equipa de futebol campeã europeia, temos uma equipa de futebol campeã nacional, e temos a visita do Papa Francisco a Portugal, e temos um jovem sempre no limite entre a vida e a morte, e é um bom exemplo, porque é alguém que, com uma saúde mais do que débil, não vê em transmitir uma mensagem negativa. É muito engraçado. Eu não sei mais do que é que ele pensa, ou o que é que ele pensa, não o conheço pessoalmente, a não ser, eu era membro do júri e tinha que ter eu era o presidente do júri, tinha que ter aquele efeito de distância, cumprimentei como os outros. Mas o facto é que há alguém que sabe que está à espera de um coração a qualquer momento e tem esta postura tão otimista perante a vida, está a transmitir aos outros amor. E, curiosamente, também a canção do Salvador é uma canção que invoca aquilo que eu acredito ser possível em televisão. E quando nós tivemos, não imaginam a tareia que eu levei, quando tivemos a coragem,
porque a votação do público em geral não deu ao Salvador o primeiro lugar. Quem deu ao primeiro lugar foi o júri. Aqueles 9 desgraçados, encabeçados por mim, levaram muita tareia. Um dos maiores elogios que me fizeram foi dizer que eu tinha saído do caixão para votar. Coisa simples. Mas pronto, o facto é que nós apostámos no amor. Os 9. E eu até me lembro, estava ao meu lado a Gabriela Schaff, que também tinha concorrido ao Festival da Canção há uns anos, está agora retirada, vive na Suíça. Eu sou o mais chorão de todos, mais do que elas até, e quando acabou, chorava ela. A primeira vez que ouvimos a cantiga, chorava ela, chorava a Dora, o Tó Zé Brito, eu não sei se sim, mas estava muito amarelo, o coisa também, estávamos todos muito... a pensarmos assim, espera aí, está aqui a acontecer uma coisa. E o que é que estava a acontecer? Estava a acontecer o contrário daquilo que o tal gosto dominante impõe. Não há nada como uma canção festivaleira. O que é uma canção festivaleira? É uma música que ninguém percebe o que é, com muita gente aos pulos, de preferência com alguma pequena aberração para compor. O facto é que aparece ali um jovem completamente ímpar, singular, a fazer o contrário de todos os outros. E, mais uma vez, eu acredito que Portugal acabou de escrever história. Porque, como nós vivemos todos com este efeito sistémico, provavelmente, para o ano, as canções são todas assim. São capazes de não pegar, mas vão ser todas assim. Porque a canção, como eu já sou um bocadinho antigo, as canções festivaleiras nem sempre foram as canções que resultaram, e a realidade é esta, da entrada dos países de leste. Foi realmente o grande salto, eu não vou dizer qualitativo, mas o grande salto na alteração do formato do Festival da Eurovisão. O que significa que também, mais uma vez, gente se juntou à volta do ecrã, vibrou com a televisão, como vibrou com a rádio. Eu tive até a particularidade de não poder ver a final, mas de ouvir a rádio em Inglaterra, dentro de uma caravana, através da BBC4, e deu-me imenso gozo estar a ouvir rádio. Portanto, eu ouvi o festival, a final do festival, através da rádio, dentro de uma caravana, a algures, numa base aérea, em Inglaterra. E mais uma vez tive também o prazer do fascínio que a rádio nos pode transmitir. Eu tenho sempre muitas coisas para dizer, não falo muito, tenho muitas coisas para dizer. Quero dizer-vos também mais uma coisa. Uma das minhas apostas foi sempre no nacional, aquilo que é nacional. Também não é no chamado patriotismo balofo, não é nada disso. Se nós formos capazes de valorizar aquilo que é nosso, estamos na frente, porque não podemos estar a contar que outros que são capazes de valorizar aquilo que é deles venham valorizar aquilo que é nosso. Eu tenho um amigo meu, inglês, o dono da caravana, a caravana é inglesa, o carro é inglês, é tudo inglês, porque, e ainda bem que podem. Eu disse, olha, só não posso bater por carros ingleses porque nós não fabricamos carros em Portugal, pelo menos portugueses. Mas, de qualquer das maneiras, acho que a circunstância de nós valorizarmos a nossa cultura, a nossa palavra, a nossa literacia, sobretudo, porque vejam a última página, a primeira página do Sol e vão ver um erro extraordinário que está logo a abrir. O porquê, é uma coisa, o porquê está escrito porque, duas palavras. Primeira página. Eu considero que é extremamente importante valorizarmos, sobretudo, até as nossas idiosincrasias, os nossos valores, e tudo isso que eu fui fazendo em televisão foi transmitindo às pessoas a ideia natural de que aquilo que é nosso vale a pena, não é bom, vale a pena, pertence-nos. E também transformei muitas vezes programas de televisão em atos de solidariedade. Pareceu-me sempre que era importante saber que isso existia. Jamais me esquecerei que consegui fazer em programas de entretenimento aquilo que as pessoas imaginavam que era só para meia dúzia de intelectuais, ou seja, fazer em cada programa uma exposição de artes plásticas apenas de um artista. Não imaginam a dificuldade que foi convencer o primeiro artista, mas depois temos o tal efeito sistémico, depois até houve cunhas, como é normal também no nosso país. Mas o primeiro artista, jamais me esquecerei, foi lá. E eu disse logo, sim senhor, o meu amigo
era o João Homme, vai fazer aqui a sua exposição, mas vai oferecer uma peça para nós leiloarmos a favor de uma qualquer instituição. Pode ser à sua escolha ou à nossa. O que acontecia? Ao longo do programa havia um leilão de arte. E eu estava a garantir ao artista pelo menos 2 a 3 milhões de espectadores, que era, digamos, a maior vernissage da vida dele. Jamais iria voltar a fazer. E, portanto, ao longo de 48 programas, tive 48 artistas plásticos, sei lá, desde o Noronha da Costa, a Graça de Moraes, não quero citar muitos mais, que, enfim, a Isabel Laginha, Gracida Candeias, os melhores de todos. Iam lá fazer a sua exposição e ofereciam generosamente o quadro. E eu cheguei a leiloar quadros por milhares e milhares de contos. Isso foi realmente muito importante, porque também as instituições de solidariedade se iam inscrevendo à pressa. Para nós sabermos que há gente boa no país, basta estimulá-los. Uma vez, num Natal, eu considerei que devia haver muitos meninos que não tinham prendas. Não teriam brinquedos, com certeza. E pedi em direto. Eram 4 horas e meia o tempo de reação. Eu dizia isto às 2h30 e às 8 o programa estava fechado. Não é? Então, meus queridos amigos, eu gostava muito que trouxessem um brinquedo que tivessem a mais lá em casa. Bem, não fazem ideia, porque eu tinha arranjado isso com 2 instituições de freiras, já não me lembro quais eram, 2 ordens completas, que estavam lá, que ficaram em pânico, porque tiveram que pedir imediatamente reforço de caminhonetas para as caminhonetas levarem os brinquedos para casa. Eu acho que isto é muito importante. Como isto é no sentido coletivo, pode ser também no sentido individual, porque, para mim, todos os espectadores são um. Há um em cada. Não há a massa. Eu não trabalho para a massa. Bem, então para a minha massa, muito menos. Mas, de qualquer maneira, não trabalho para as massas. Trabalho para as pessoas. E para as pessoas coletivamente e individualmente. Uma vez estive no meu programa um senhor chamado Travadinha, que tocava rabeca, cabo-verdiano. Jamais tinha tocado fora de Cabo Verde na vida dele. Nem nunca tinha andado de avião, nem nenhum transporte. E de um dia para o outro, eu arranjei a maneira dele vir tocar a Portugal, ao meu programa em direto. Ele nunca tinha visto câmaras de televisão à sua frente. E era genial a tocar. Era um violinista. A rabeca, como sabem, é uma forma de violino, não é? Pois ele tocou o primeiro número e, no final do primeiro número, fiz uma entrevista e disse assim: meu amigo, nunca deve ter pensado que ia andar de avião. Não, nunca tinha pensado em andar de avião. Nunca tinha pensado de vir a Lisboa. Não, nunca tinha pensado assim. E tem, assim, algum sonho que gostasse de concretizar? E ele disse assim: eu gostava de ter um rádio. Porquê? Porque se eu ouvir rádio, toco mais músicas. Porque não ouvia rádio, não tinha rádio em casa, só os rádios que eventualmente ouvia, se calhar na taberna ou coisa assim. Sim, gostava de ter um rádio. Vamos lá ver se a gente arranja. Eu não disse mais nada. Passado um bocadinho, o meu assistente, o António Barra, dizia-me: Júlio, estamos em pânico porque temos o estúdio do telejornal cheio de rádios. Toda a gente tinha ido levar rádios. Ora bem, está cheio de rádios. Então, meta isto aqui à frente. Como o senhor atuou a abrir e, naturalmente, eu fiz o fecho com ele. Era um convidado de honra, fez o fecho do programa. Perto do final do programa, eu disse: bem, agora vamos fazer... Adoro fazer surpresas, que é outra coisa que em televisão e rádio é muito bom. É fazer surpresas ao espectador, surpreendê-lo pelo bom, por aquilo que lhes pode acontecer. Eu gosto imenso que me deem uma prenda, nem que seja uma flor, que me surpreendam com uma coisa qualquer. E gosto de fazer isso com os espectadores e com os radio-ouvintes. E então, mandei baixar as luzes e todos os assistentes puseram no chão, num espaço de muitos metros, dezenas e dezenas de rádios. O senhor tocou à frente dos rádios, mas não os viu, porque a luz estava só em cima dos olhos dele. Quando aquilo acabou, disse: então, diga-me cá, o que é que me disse no museu? Disse que gostava de ter um rádio. Eu gostava de ter um rádio. Então, acendam lá as luzes. O senhor escolha. O senhor, quando olhou, não queria acreditar. Claro que ele não escolheu. Fomos nós, ele ficou completamente assarapantado, eu também. Fiquei comovido, como não podia deixar de ser. Ele também. E, portanto, foi para Cabo Verde com um rádio debaixo do braço. Eu estou a dar-vos exemplos muito comuns, muito práticos, porque é mais fácil falarmos da nossa vida do que falarmos da vida dos outros. Aquilo que vos posso dizer em relação à minha postura de 57 anos é o seguinte: jamais vos direi que no meu tempo é que era bom.
é uma atitude extremamente retrógrada, porque neste tempo é que tem que ser bom. E o que é melhor é estar neste tempo. Alguém disse, e com razão, que quanto mais nós formos capazes de olhar para trás, mais nos projetamos para o futuro. E é exatamente por isso que eu trabalho na RTP Memória, porque faço da RTP Memória o chamado de trás para a frente. Acho que é aí que nós nos podemos alicerçar para sabermos de onde viemos, para onde vamos e, sobretudo, para onde vão aqueles que estão a seguir a nós. Podem contar comigo, naturalmente, para mais alguns anos, se Deus me der vida e saúde. Muito obrigado. Estive no tempo. Estamos dentro do tempo. Para nós agradecemos à Graça Franca, ao Júlio Isidro, certamente que vamos viver o Dia Mundial das Comunicações Sociais com mais empenho e, acima de tudo, vividos por dentro, não é? Como diz. Aliás, naquelas entrevistas na RTP Memória, não é normal vermos que o locutor, quem está a entrevistar, domine totalmente o antes e a vida do entrevistado e surpreendendo sempre como faz, com alguns choram, outros riem, e a Polónia ficou atrapalhada. Bem, eu não queria propriamente abrir a perguntas, que nós também não estamos a ver, não estamos a ver os rádios, não é? Não estamos a ver os rádios no chão, mas não sei, se alguém, assim, por razões muito especiais não quiser perder a oportunidade de presença relativamente há pouco tempo, na plenária da Secretaria para a Comunicação e naquilo que hoje está a ser refletido e vivido na Santa Sé em volta deste fenómeno da comunicação, e eu convidava então o Sr. Dom Nuno se nos podia, em breves pinceladas, nos podia partilhar connosco essa sua recente experiência. São assim daquelas partidas mais ou menos... Bem, é muito simples. Boa tarde a todos, àqueles que eu não cumprimentei ainda. E de uma forma muito particular, deixem-me agradecer estas intervenções tão interessantes e tão importantes como testemunho também para a nossa vida de comunicadores. Mas... As várias congregações romanas, aquilo que serão os ministérios, não é? da Santa Sé, têm, para além daquilo que é o Conselho, aquilo que poderíamos dizer o Conselho Executivo, têm depois um Conselho Consultivo. E eu faço parte do Conselho Consultivo da nova Secretaria para a Comunicação. A Igreja, desde sempre que comunicou, isso faz parte da sua missão, e desde sempre que comunicou com os vários meios que estão à sua disposição. E, portanto, nós encontramos o Observatório Romano com alguns séculos de vida, encontramos a Livraria Editora Vaticana, encontramos também a Rádio Vaticana criada pelo Marconi, portanto, desde o início. Encontramos o Centro Televisivo Vaticano. Bom, e dentro da própria Santa Sé foram-se multiplicando as entidades à volta da comunicação. Desde o ano 2000, e no ano 2000 foi, à conta do grande jubileu do ano 2000, foi sentida esta realidade que era todas estas entidades de comunicação da Santa Sé estão a trabalhar cada qual para si e por si e não raras vezes em concorrência uns com os outros. Isto não faz sentido. Entretanto, depois houve todo um caminho a ser percorrido. E o Papa Francisco, logo desde o início do seu pontificado, notou esta realidade e quis criar uma outra coisa, uma realidade nova. E esta realidade nova
teria necessariamente também que aglutinar todas estas entidades. Até porque, e isso é ponto assente, não há despedimento de funcionários e, portanto, isso não é pensável. A ideia, então, é criar qualquer coisa de novo a partir de uma realidade, ou com a imagem de uma realidade do smartphone. Ou seja, algo onde nós encontramos não apenas os vários média, mas o multimédia. E o desafio da Secretaria para a Comunicação começa por ser isto: criar uma realidade multimediática que englobe depois todas as outras entidades, todos os outros entes de comunicação da Santa Sé. Com estes dois objetivos de sempre: primeiro, a comunicação do Evangelho, a segunda, e o segundo, a comunicação do Papa, portanto, ser um meio para que o Papa possa comunicar não apenas com os cristãos do mundo inteiro, mas com o mundo inteiro. E, portanto, uma boa parte da reunião da plenária para a Secretaria da Comunicação foi precisamente a análise do caminho que está a ser percorrido para verificarmos até que ponto esta metodologia serve ou não serve. O segundo ponto da plenária da Secretaria para a Comunicação foi a análise de um documento a ser publicado, enfim, portanto, não a ser publicado ou não, mas, portanto, de qualquer forma, uma reflexão sobre as redes sociais e e a presença do Evangelho nas redes sociais. Aliás, isso já há uma mensagem do Papa Bento XVI sobre isso mesmo. Portanto, há já material disponível acerca disso, mas trata-se de olhar para as redes sociais e ver como é que aí pode estar o Evangelho. Depois também, e um último ponto, como é que a Secretaria para a Comunicação, que engloba também o antigo Conselho Pontifício para a Comunicação Social, como é que poderia cuidar daquilo que é a pastoral da comunicação à volta pelo mundo inteiro, pela Igreja espalhada no mundo inteiro. Enfim, eventualmente algumas sugestões foram dadas. Recordo-me, por exemplo, de um encontro de faculdades de Ciências da Comunicação que estão ligadas a universidades católicas. Recordo também um encontro de responsáveis por continente da Pastoral da Comunicação. Foram duas sugestões apontadas, mas, portanto, de entre várias. Sim, portanto, três pontos. Um primeiro, a realidade vaticana, digamos, e, portanto, como fazer surgir esta realidade do multimédia, integrando todas aquelas realidades que já existentes. Um segundo ponto, as redes sociais e a sua importância e a importância da presença dos cristãos nas redes sociais. E, finalmente, ações para desenvolver aquilo que nós poderíamos chamar a pastoral da comunicação. Não sei se respondi à curiosidade. Muito bem, magnífico. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, três últimas boas notícias. Renovar o agradecimento à doutora Graça e ao Júlio Isidro. Queremos voltar a encontrá-lo aqui. Muito obrigado. A Graça encontramos todos os dias, queira Deus, por muitos anos. E dizer que o Secretariado Nacional editou e está para distribuição lá fora, para quem quiser,
uma revista que ainda cheira a tinta, porque está editada em tempo útil, para marcar a presença do Papa em Portugal. É uma revista, uma fotobiografia, digamos assim, uma fotorrevista daquilo que foi a presença do Papa, e, portanto, ela está a ser distribuída pelo correio para o país todo, gratuitamente, e depois as comunidades e as entidades que, porventura, quiserem mais exemplares, depois a notícia não é assim tão boa. Mas dizer que para a Agência Eclésia tem sido um esforço, já fizemos isso com uma publicação especial a quando da imagem peregrina presente nas dioceses portuguesas, portanto, publicou-se uma memória histórica dessa circunstância, e agora não quisemos deixar de marcar também esta histórica visita do Papa, pelo centenário das aparições, pela canonização dos pastorinhos e por todos aqueles bons e excelentes sentimentos que vivemos na sexta, no sábado e no domingo, com o Papa, com o Benfica e com o Salvador. Portanto, foi assim os ditos 3 Fs que tanto habitam a história do nosso país, da história recentemente. Depois, falar no prémio Dom Manuel Falcão, que foi instituído pelo Secretariado Nacional, e o prazo para as candidaturas acaba no próximo domingo. E por isso, principalmente os profissionais da coisa, há um pormenorzinho, é que o próprio não se pode candidatar. Tem que ser os amigos, os conhecidos que tenham que fazer a proposta da candidatura. E por isso, os da Renascença pedem ao GTVI, os da TVI pedem ao da SIC, os da SIC ao do Jornal Notícias, portanto fazem assim uma permuta de apresentação de candidaturas. Nós queremos com este prémio significar a nossa homenagem ao Sr. Dom Manuel Falcão, por tudo aquilo que ele fez como precursor deste secretariado e desta pastoral das comunicações sociais, e também queremos sublinhar os excelentes profissionais que temos no nosso país e que são muito humildes e por isso não se fazem ao piso para os prémios, mas nós castigamos 2 logo de início, o Cónigo Rego, que deve estar ali com uma camisa branca à volta dele, que é a única coisa que eu vejo é uma camisa branca, mas acho que é ele, exatamente, e o Cónigo João Aguiar, que também também entregamos a título de honorário esse prémio Dom Manuel Falcão, como castigo aos 2, como exemplares, como inspiradores para todos nós que trabalhamos e vivemos nesta área da pastoral das comunicações. Portanto, era isso que queríamos dizer. A última boa notícia é que temos um Porto de Honra lá fora. Portanto, não podíamos deixar de ter qualquer coisa do Porto, e neste caso é um Porto de Honra, e por isso muito obrigado a todos pela presença e que sejamos capazes de dar sempre boas notícias nos trabalhos que estamos afetos. Muito obrigado. Muito obrigado.